eu fico observando a gente chegando aqui para rezar, né? Fico vendo gente de toda idade, a turma chegando correndo, vejo que a turma está chegando ao trabalho. E todo mundo na busca da caminhada espiritual, né? Porque a nossa caminhada espiritual é um processo de maturação. A gente vai amadurecendo na vida humanamente e espiritualmente. E o nosso grande orientador, nosso grande mestre, né? Quem ensinou para nós, quem se encarnou, fez homem, se fez homem. E veio nos ensinar como que se vive, se chama Jesus. Então, o quanto que a gente precisa estar atento a tudo que Ele nos diz, para que a gente possa aprender, para que a gente possa ouvir as coisas que Ele diz, para que a gente possa colocar isso diante da nossa vida e falar como é que é o caminho. A nossa vida espiritual, ela tem um começo, né? Ela começa quando a gente toma consciência que é filho de Deus. Enquanto a gente não toma essa consciência que tem um Pai, a gente fica um pouco perdido. Mas quando a gente toma consciência, o padre estava dizendo no início, que nenhum de nós é fruto do acaso, mas somos todos sonho de Deus, um projeto de amor de Deus. Então Deus tem um projeto na vida de cada um de nós. Ele sonhou com cada um, por isso estamos aqui. É um sonho dele. Para cada um de nós, ele deixou uma missão, deixou um desejo que a gente realizasse. E sabemos que estamos aqui, vamos voltar para casa. E às vezes é esse processo que a gente esquece, né? Que vamos voltar para a casa do Pai. Que cada dia que a gente vive, falta menos um. Mas isso a gente não gosta nem de pensar, né? Fala, filho, esse assunto é ruim, a gente não gosta de falar disso. Mas no Evangelho de domingo, de Mateus, Jesus falou assim: procura reconciliar-te com o teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Isso é uma parábolazinha, pequenininha, facinho de entender, porque Jesus coloca as coisas com muita clareza, muito simples. Então ele coloca, procura reconciliar com o teu adversário. Na verdade, o que ele conta é que tem duas pessoas caminhando, e estão indo ao encontro, estão indo para um tribunal. Dessas duas pessoas, uma é um de nós. Então, nós estamos caminhando, porque isso aqui é a vida. Enquanto estamos caminhando, tem alguém que caminha conosco, que é Jesus. Então, aqui a história é, eu e Jesus estamos caminhando para voltar para a casa do Pai, que alguém está nos orientando. Então, ele fala, enquanto você está a caminho, procura reconciliar. Com quem? Com Deus. Porque o Senhor, quando nos coloca aqui, Ele nos deu tanta coisa bacana. Ele nos deu um coração que, na verdade, é o nosso paraíso. Mas todos nós temos a experiência do paraíso. E todos nós temos a experiência da serpente que sussurra. Todos nós. Os padres da igreja dizem que o nosso coração, ele é a terra prometida, porque ele foi criado por Deus. Mas que o dia inteiro nós recebemos flechada dos babilônios, dos filisteus, dos essênios, a trazer alguma sugestão para nós. Má. Mas que nós temos a liberdade de trabalhar tudo isso. Então procura reconciliar, é o que diz o Senhor. Porque eu sei, um sabe que está caminhando e que está errado. O outro sabe que está absolutamente certo. Então nós temos que entrar em acordo com Ele. Se eu entro em acordo com Ele, aqui se coloca como Ele sendo nosso adversário, mas Jesus não é o nosso adversário. Aqui porque é ex-adverso, Ele está à frente de nós. Ele está à nossa frente com os seus preceitos, diante de nós com a nossa consciência. Porque quem nos convence do pecado é um só, é o Senhor. Quando a gente entra em acordo com Ele, eu saio do lugar de réu e entro para o lugar, assento junto com o juiz. Porque, na verdade, enquanto a gente caminha, Ele é o nosso amigo. Aquele amigo que só quer nos dar o caminho, falar, vai por aqui, não entorta ali não, aquilo ali não vai dar certo. Seu pai, o nosso Pai, orientou a fazer isso. Então, é um caminho, porque Deus nos dá uma coisa chamada liberdade. Então, Filó, mas a gente vai pecar? Vai, porque como é que nós podemos fazer com os pensamentos que chegam, sugestões que chegam para nós? Havia um discípulo que estava muito angustiado, um discípulo de Santo Antão, e falou com ele assim, eu não consigo dominar os pensamentos ruins que chegam a mim. Santo Antão falou com ele assim, então vem cá, vamos subir no telhado, e você vai pegar para mim o vento com a mão. Ele
Tentou, como ia pegar o vento com a mão? Aí Santo Antão falou, da mesma forma como você não consegue pegar o vento com a mão, você não consegue ter domínio dos pensamentos maus que chegam, das sugestões ruins que chegam. Mas, existe os padres, né? Os padres da igreja, algo fantástico para a gente estudar, né? Eles nos comparam, eles dizem que nós somos como uma cidade. Dentro de cada um de nós tem um castelo, tem o mercado e tem a periferia. E que essas sugestões todas vão chegar sempre pelos nossos sentidos que estão na periferia. O que começa, a gente começa sempre, por onde que entra o pecado? Geralmente pelos nossos sentidos, né? É o que eu vejo, é o que eu vou pegar, é o que eu vou sentir. Então, os pecados vêm por aí, vão sentindo. Mas que eles, para que ele se torne um pecado, ele tem que entrar dentro do castelo. Então, eles estão na periferia, eles vão chegar no mercado com a negociação, até poder entrar no nosso coração. Então, existe uma caminhada, porque a sugestão chega. A sugestão chega. Olha o dinheiro que chegou aqui, menino, logo que chegou o dinheiro para você, o que você vai fazer com ele? Pai, eu vou guardar isso para mim. Não, mas esse dinheiro foi mandado para você para você depositar ali, ó. Não, mas ninguém vai ficar sabendo. Aí eu já começo a negociar. Eu começo a negociar com o pensamento e vou negociando com ele. Então, eu entro em negociação com ele lá no mercado, faço uma negociação louca com ele. Converso, mas isso está errado. Não, mas ninguém vai ficar sabendo, eu guardo no banco. E se alguém ficar sabendo e descobrir? E você entra em negociação. Você passa horas discutindo com o pensamento. Horas discutindo. Você entra num colóquio, depois você vai lutar com ele, você vai combater. E aí tem dois caminhos. Porque ele pode se instalar no seu coração. E aí você ainda vai fazer o livre consentimento. Porque o sentimento que vai nos levar ao pecado, ele só vai virar pecado se você abrir espontaneamente a porta do seu castelo e falar, entra. Porque nós temos uma coisa que se chama liberdade. E o pecado é um livre consentimento da sua liberdade. Então, quando ele diz, não mate, não matar. Mas quando Jesus diz isso é a lei. Não adianta eu falar, eu não mato, mas se eu fico ali, mas eu estou com raiva daquela pessoa, o que eu vou fazer com ela? Na próxima oportunidade eu vou vingar. Eu vou pegar o pé, vou julgar, vou deixar ela cair. Não, mas eu vou vingar de algum jeito. Você passa horas meditando como vingar do outro. Está errado. Porque o que a gente gasta de energia e tempo com pensamento que não te leva a lugar nenhum. Mas o gasto de energia que você viveu é muito grande. Então, nós temos, o que Jesus nos propõe é ir muito além de cumprir a lei. Mas é da vivência do amor, é de entender que somos irmãos. Porque todos nós vamos ser tentados todo dia. As turbulências da nossa vida, todo dia você vai ter que fazer alguma decisão que vai ser ou relacionada à decisão da sua liberdade de viver no mundo ou de fazer opção por Deus. Todo dia isso chega para todos nós. Todos nós podemos cometer erros. Nós podemos evitar que ele vire um pecado, mas a coisa pode ser tentada. Quando uma senhora, há uns 2 anos atrás, me ligou e falou, filho, eu estou fazendo o meu testamento, sou solteira, tenho muito dinheiro, e eu não quero deixar tudo para o sobrinho, que eu já estou deixando trem demais para eles. Mas se eu deixar dinheiro, vai dar morte. Então, eu estou te ligando que eu quero mandar um bocado de dinheiro para você. Ó, que espetáculo. Eu falei, misericórdia. Ela falou, o que você está precisando? Aí eu falei, vou saber do meu chefe aqui no CTQ que nós estamos precisando. Aí fizemos uma opção pelos berços aquecidos, última geração, bacana. E eu falei com ela, é caro? Aí eu falei o valor, ela falou, não, vou mandar depositar na sua conta. Eu falei, vai que eu tomo afeição, né? Eu não sou melhor que ninguém. Dinheiro bacana, muito dinheiro de pastel à mão. Eu falo, gracinha, não, posso não. Falo, não, aqui, ó, vou falar uma coisa. O chefe faz a negociação, que ele é ótimo. Eles vão na casa da senhora, recebem da sua mão, a senhora dá o recibo, assim, fazemos. Pois ela ligou e falou, pode gastar mais. Falei, gente, que espetáculo, que você é rico, né? Pode gastar mais, filho, ó, pode gastar mais. Gastei mais. Não, manda nada para mim. Ele vai na casa da senhora, recebe. Filho, mas você é bom. Não. E a fraqueza? Vai que a gente apaixona. É muito dinheiro, tanto de que é isso? Não, muito obrigada. Mas é porque a gente tem que ter uma vigilância do coração. Porque Jesus foi tentado? Foi. Quando a Bíblia cita três tentações, é claro que não foram 3.
né? Jesus passou a vida dele inteira sendo tentado como nós somos. Quantas turbulências na vida? Qual a diferença? Jesus tinha dado um sim incondicional a Deus. Nós estamos na dúvida até hoje. Eu fico com Deus, eu fico com o mundo. Em uma hora eu estou de cá, outra hora eu estou de lá, e a gente não se decide. Então nós não fazemos, por que está sempre chegando perto de nós as coisas? Porque nós não decidimos as coisas. Porque quando a gente amadurecer mesmo, as coisas vão continuar chegando? Vão, mas a gente já resolve elas de uma vez. Como é que Jesus resolveu? Jesus resolveu igual quando alguém te chama, você está trabalhando e fala assim, vão sair comigo? E você fala, não, não posso. Ponto. Jesus respondeu, não posso. Ele respondeu tudo com a palavra. Mas nós precisamos de aprender. Porque como a gente não tem conhecimento da Bíblia de ponta a ponta, não temos conhecimento. A gente deveria ler mais, para poder saber, revidar a cada coisa que chega, como a palavra de Deus. Da mesma forma, quando alguém quer fofoca, é um problema. Então, se alguém fala para o outro, você está sabendo disso? A gente tem que aproveitar para lembrar aquilo que Jesus falou para Pedro, quando Pedro queria saber o que ia acontecer com o João. Alguém lembra? O que Jesus falou para Pedro? Falou, o que você tem com isso? Você me segue a vida de Pedro, de João e de João. Quanto a tu me segue, esquece a vida do outro. Porque a gente fomenta, fala, não está sabendo? A última aí rende. E chega onde não deve. Aí nós julgamos, aí pecamos. E está escrito na primeira leitura do dia de domingo, que a ninguém Deus deu o direito de pecar. A ninguém Ele deu licença para pecar. Diante de ti está a água e o fogo. Escolhe a mão para o que você quiser. Por isso que é uma caminhada de maturidade, porque a vida vai nos iludindo, e nós vamos sendo enrolados. Fala, o famoso, o que tem? Não é o famoso, o que tem? Mas o que tem? É um pecadinho. É só hoje, Filó. É só uma noite. Há muitos anos atrás, antes de conhecer o marido, estava no hospital. E sempre as coisas vêm bonitas, arrumadas. Não vem entre mais ou menos. Aí eu recebi, um médico chegou perto de mim e falou assim, que hora que você sai do consultório hoje? Sexta-feira? Que hora que você vai sair do consultório hoje? Não tenho nem ideia, porque eu não olho a agenda de um dia para o outro, não sei. Por quê? Eu queria mandar um motorista, presta atenção no convite, Dom Juan de Marco ficou de queixo, conhece? Eu queria mandar um motorista te buscar, te trazer para o aeroporto, a gente pega o avião e você escolhe o lugar que você quer jantar, eu te levo. Dom Juan de Marco deve ter ficado assim, como que ele conseguiu pensar nisso tudo? Eu falei, gente, mas que proposta belíssima. Fico lisonjeada, um homem bonito, arrumado, um convite desse, encantador. A pessoa que estava do meu lado caiu a boca, não conseguia fechar. Fico muito lisonjeada, mas eu te agradeço. Falei, você não me leva a sério? Falei, tanto leva a sério, que eu queria te dizer que tem uma pessoa que vai ficar feliz demais com esse convite, encantada com esse convite, que deve ter muito tempo que você não faz, é sua esposa. Convide ela, porque ela vai ficar encantada com esse convite. Aí essa pessoa saiu de perto de mim e falou assim, eu não acredito que você está recusando um convite desse, Filó. Filó, presta atenção. Eu falei com a minha filha, presta atenção que você está esquecendo o convite. Filó, só hoje. Olha, Filó, vocês vão voar para onde quiser para jantar. Eu falei, minha filha, isso é ilusão, criatura. Cai na realidade. Filó, mas por que não? Por que não? Porque eu tenho um homem que me ama. O Anny já não está sabendo, não, quem é? Eu falei, Jesus, criatura. O dia que você descobrir, o dia que você descobrir quem é esse, você não vai aceitar nenhuma migalha na sua vida. Mas enquanto a gente não tomar consciência de quem é que nos conduz, de com quem que nós caminhamos e para onde vamos, nós corremos o risco de nos perder. Porque é uma ilusão de cá, é uma ilusão de lá, e aí você vai vivendo de migalha, de miséria, porque você não toma consciência daquilo que você é. O quanto você é amada, sonhada, desejada por Deus, e que Deus tem um projeto inteiro para você. A gente não vive mentiras, a gente não vive migalha, mas a gente é filho do Altíssimo, é tudo na sua vida, e Deus é aquele que só tem o melhor para nós. O melhor. Então, ter a coragem de dizer não para as coisas. Pensa se aquilo te conduz a Deus ou não te conduz a Deus. Se não te conduzir, fala, fora. A gente tem que ter a coragem de dizer não. Há um santo muito interessante que fala, por que a gente faz tudo isso? Por que a gente ainda vive em dúvida
E por que a gente não vive mais, não reconciliado com Deus o tempo inteiro, vivendo em pecado ou perdendo tempo com aquilo que não nos leva a nada? Ele fala assim, chama Santo Efrém. Ele fala, que isso é popular, mas é muito interessante. Ele fala, no prato de sopa quente não cai mosca. Se a sopa esfria, a mosca cai. Na verdade, se o nosso coração estiver fervendo de amor por Deus, nada chega em você. Porque você é capaz de fazer opção por Ele, naquela hora dizer, eu não quero, porque isso não me leva a Deus. Eu jamais irei magoá-lo, eu não quero fazer isso por Ele, porque Ele só tem o melhor para mim. Mas falta em nós coragem. Sabe o que eu sinto quando eu olho para o grupo, para a humanidade católica, cristã? Que o povo está anêmico. O povo está vivendo de anemia espiritual. O povo é uma fraqueza sem fim. Vamos, fulano, rezar, estou cansado. Vamos fazer isso, estou morto. Estou preguiça. É uma luta. O povo não tem mais o ânimo de Deus, não tem o ânima, né, o espírito que nos conduz. O povo está sempre desanimado. Então não tem uma fé viva, não tem uma fé que contagia aquilo que eu falava semana passada para vocês. Mas é porque nos falta essa verdade de viver com Deus e ter a consciência que caminhamos com Ele. Então a gente vive sempre sendo levado de acordo com o que o vento toca. E não cultivamos de verdade essa certeza de que cada dia que eu vivo, falta menos um para me olhar nos olhos dele. Falta menos um. Aonde o único advogado que vai nos condenar é o pecado. Porque Jesus é o nosso advogado. Ele intercede por nós, porque Ele, humano, conhece a nossa fraqueza. Mas e por que nós somos fracos e não alimentamos? Quando o povo está anêmico, fica todo mundo procurando coisa para a pessoa comer, não é? Da oropronobis, da beterraba, da fígado de boi, da feijão. Da comida. Fala, esse povo está fraco, dá uma comida para levantar. Pois nós precisamos de alimento. A alma precisa de alimento. E enquanto não nos alimentarmos da palavra de Deus, enquanto não tomarmos mesmo a Eucaristia, porque nós precisamos de verdade, tem hora que é transfusão de sangue, de tão fraco que está o povo, tão pálido, que povo desanimado, é o sangue de Deus que estão precisando de receber. É na Eucaristia que você recebe o sangue vivo dele, o corpo e sangue, tem que estar alimentado para dar conta de tanta coisa que vai bater em você naquele dia, e que você o dia inteiro vai ter que decidir por ele. O dia inteiro o pecado vai nos rondar, o dia inteiro, graças a Deus que vai nos rondar. Porque cada vez que a gente é tentado, mais você centra em Deus, mais você centra em Deus, mais você fala, eu sei quem eu quero, eu sei para quem eu vivo, eu sei quem me ama. Mas se você não tiver oportunidade de experimentar isso, se você andar nos mandamentos de Deus, é que está dizendo, né? Se você quiser observar os mandamentos, eles vão te guardar. Se confias em Deus, tu também viverás. Então, entender que a gente tem uma vida para viver, mas é uma vida inteira, uma vida plena, não é uma vidinha mais ou menos, não. É ter a coragem de andar de verdade nos caminhos do Senhor, é não ter nada para esconder, é usar a nossa liberdade para poder falar, eu sou dele, eu tenho uma pertença. O nome da minha pertença, do meu dono, chama-se Jesus. E é por ele essa decisão, é por causa dele que eu faço isso. Não ter medo, não ter vergonha de dizer a quem você pertence. Deixar a porta do castelo bem fechada, porque enquanto a sugestão dos pensamentos estão na periferia, enquanto elas estão no mercado sendo debatidas, nós só perdemos tempo e energia. Mas só pecamos se ela entrar no nosso coração. Mas nós precisamos é por isso que Jesus fala que o que torna o impuro o homem não é o que entra, é o que sai. Porque, na verdade, vai para o nosso coração e daqui é que vai sair. Então, tanto que nós precisamos, na verdade, de pensar nisso. De manter o nosso coração um paraíso, onde a gente pode sentar com ele, né? Onde a gente pode trocar ideia e passear no paraíso, como ele passeava no jardim, para poder pegar uma brisa da tarde. Como é que não tem mais tempo para sentar com o Senhor? E quanto mais distante de Deus estivermos, e com uma vida enrolada, uma vida confusa, então pare e pensa. Porque às vezes a gente toma uma decisão e a gente fica com saudade do pecado, igual Ló. Igual a mulher de Ló, que saía da cidade, mas olhar para trás, até virar uma estátua de sal. Esquece. Aquilo que você fez opção por causa de Jesus, esquece. Se você saiu de um relacionamento, se você está vivendo uma infidelidade, se você está vivendo em adultério e fez opção por Jesus, esquece as coisas que você viveu. Esquece. Fala, por causa, eu vivi isso, sim, até conhecer um amor maior e um amor muito melhor. É por causa dele que agora eu caminho. Não aceitem qualquer coisa, o dia que vocês tomarem consciência de quem vocês são. Por isso que eu falei que a vida espiritual só começa quando você tem consciência que é filho de Deus.
Então é preciso que a gente tenha de novo esse fogo. Caminhar com Jesus é uma arte de purificar o nosso coração, não é? Porque à medida que eu vou caminhando e falo, isso aqui, ele fala, isso eu acho que não deve. Isso não te acrescenta, isso não te leva a Deus, isso te afasta. Aquilo que não nos leva diante de Deus, diante dos irmãos, não nos leva a lugar nenhum. Então, o quanto que a gente, se você parar hoje e pensar, quantos pensamentos inúteis você alimentou dentro de você hoje? Foram muitos. É muita coisa inútil que a gente fica pensando, elaborando para levar a lugar nenhum. Então, a hora que as coisas chegarem, fala, isso tem utilidade? Se não tiver, fala, tchau. Tira. Quando é que eu sei que o pensamento é do Senhor para mim? Quando é que é uma intuição? Tudo que Deus te mandar vai gerar paz. Tudo. Nenhum pensamento de Deus para nós, que Ele colocar em nós, vai gerar tumulto, confusão, não vai. Tudo de Deus é aquilo maravilhoso, é uma serenidade, é de paz. Tumulto, confusão, fofoca, isso não pertence a Deus. Isso pertence a quem quer nos tirar do nosso centro, da nossa estabilidade. Porque nós precisamos de estar concentrados para fazer aquilo que Deus precisa de nós. Porque essas coisas vão nos tirando do caminho, tiram a nossa energia. Você fica tanto tempo pensando, eu devia fazer isso, eu devia fazer aquilo, e na verdade não faz nada, e não chega a lugar nenhum, e não passa o dia e não fez nada. A gente precisa estar o dia inteiro à disposição do Senhor. Fala, o Senhor precisa de mim para? Nesse momento, o Senhor gostaria que eu fizesse o quê? Onde o Senhor precisa de mim nesse momento? É assim. Porque se a gente permitir, Deus nos conduz. Hoje eu saí para fazer um exame, saí do CTI para fazer um exame de vista. E saí de lá ruim, e falei com Jesus, nós vamos para casa ou nós voltamos para o hospital? Era perto da Santa Casa, onde o senhor quer ir? Eu sabia que eu tinha que voltar para o CTI. Aí voltei para o CTI, já era 10h30, já era quase na hora de eu sair. Mas a hora que eu entrei lá, eu sabia porque eu tinha que voltar, porque eu tinha que batizar uma criança. Porque eu tinha que entrar, colocar a família, ajudar a família a viver o processo. Não sei o que Jesus decidiu. Né, como é que se ele reverteu o caso ou não, mas naquele momento, não, do ponto de vista da ciência, não reverteria. Mas então foi o momento que eu fui batizar, falei com a família, doutora, a gente nunca batizou, que está esperando crescer. Então a gente fica sempre adiando as coisas e o momento de viver de verdade as coisas com Deus. Quando eu saí de lá, eu falei, eu já sei porque você me trouxe de volta, né? Exatamente, para fazer o batismo. É porque você precisava de mim aqui agora, nesse momento. Então, aprender a estar com o Senhor, em sintonia para saber aqui agora, só quer ir para onde? Para a direita, para a esquerda, para frente ou para trás? É preciso estar em sintonia, porque tomar consciência que a gente caminha com Ele. Nós estamos numa vida que a gente caminha com o Senhor. E é para caminhar reconciliado. É para poder pedir perdão. É para estar diante do sacerdote. É para colocar nossa vida em dia. Porque não sabemos o dia e a hora que Ele vai nos chamar. Não sabemos se Ele vai vir antes ou se nós vamos chegar antes diante dEle. Mas é para estar com a mala sempre pronta, não é? Então fala, você reza de noite? Claro, porque eu já deixo esse pecado ajeitado, porque vai que Ele me chama essa madrugada. Então já está como cada das coisas resolvida, para ver se fica menos tempo no purgatório. Mas é preciso ter essa consciência que a gente caminha para encontrar com o Senhor. E que a gente não está aqui para perder tempo. Mas estamos aqui para aprender a viver o amor. Amar a Ele acima de todas as coisas. E aprender a nos amar. Então, enquanto a gente não está fazendo isso, a gente precisa treinar e falar, Senhor, o que está me impedindo? Me ajuda a não pensar coisas inúteis. Mas comece a pensar, na hora que você acordar, que alguma coisa tentar te desviar. Fala, Jesus, purifica os meus pensamentos. Purifica meus sentimentos. Porque o ícone de santidade que conseguiu viver tudo isso chama-se Maria. Nossa Senhora viveu tudo isso. Exemplarmente como ninguém. Então peça a ela que nos ensine, eu falo demais com ela, me ajuda, purifica os meus pensamentos, purifica os meus sentimentos, para que eles possam ser assim como foi o da senhora. Para que a senhora me conduza e me coloque exatamente para servir e amar a Jesus, somente. Porque é tudo que ela quer nos colocar dentro do coração dele. Então vamos pedir ao Senhor que nos ajude a viver e ter os pensamentos para que Ele possa nos conduzir a fazer aquilo que Ele quer nos orientar. Porque a gente está se perdendo naquilo que não nos leva a lugar nenhum. Pare e observe hoje o seu dia, quanta coisa nós usamos mal a nossa liberdade. O Senhor jamais vai te obrigar a mudar algum rumo se você não estiver convencido disso. Jamais. Porque se tem uma coisa que Deus respeita em nós, chama-se liberdade. Mas
Nós, à medida que vamos amadurecendo, as coisas, as tentações vão continuar chegando, mas elas não nos iludem mais, elas não nos seduzem mais, e elas já não fazem mais a menor diferença para nós. Mas elas nos fazem mais centrados no Senhor. Então, vamos pensar nisso hoje. Né? Vamos pedir a Jesus que a gente saiba usar bem a nossa liberdade. Que coloque em nós essa consciência, que dentro de nós há o paraíso. Que nós podemos, assim como Deus falou hoje no Evangelho para Caim, tu podes dominar o mal. Tu podes dominar. Tu podes vencer o pecado. Tu podes não pecar. Tu podes. Então, cada um de nós pode resistir ao mal. Podemos resistir às seduções que chegam. Podemos resistir à tentação do poder, das glórias, de tantas coisas que não nos levam a lugar nenhum. Nossa caminhada vale pelo que a gente caminha com o Senhor. Mas vamos lembrar dessa frase que Deus Pai disse hoje. Tu podes. Essa confiança que Ele tem em nós. Mas como a gente sabe da nossa fraqueza, a gente lembra daquilo que Ele falou para Paulo. É na sua fraqueza que eu posso mostrar o poder da minha força. Então, a hora que a gente se sentir muito fraco, fala, vou cair, fala, Jesus, Filho de Deus, tem de piedade de mim. Se a gente não lembrar de nenhuma frase da Bíblia, guardem isso e repitam isso várias vezes durante o dia. Jesus, Filho de Deus, tem de piedade de mim e me ajude a caminhar com o Senhor, sabendo que isso agrada a Deus. Nos ajude a caminhar, fazer uma vida aqui correta, para que a gente possa chegar lá direto para o céu. Louvado seja aquele que nos criou.